Boa noite, professor. Aqui é o aluno Vinícius Rebouças Cortez e vamos estar dando início à nossa prática 5 do Laboratório de Máquinas Elétricas. A equipe é composta pelos alunos Eduardo Tomás, eu, Vinícius Cortez, Rômulo Santos, João Vitor Bazan e Álvaro Lopes. Para iniciar, nos é pedido que testemos o retificador da bancada, expliquemos o procedimento e mostremos tais resultados, e com o multímetro identifiquemos o terminal de campo paralelo e de armadura do gerador CC. Bom, para testar o retificador, o que nós fizemos foi, com o multímetro, testar as tensões entre a suposta saída e a suposta entrada do retificador, para ver se conduz corrente ou não, conduz tensão ou não, para poder então identificar qual seria o anodo e o catodo do diodo do retificador. Sabemos que o retificador é composto, parte dele, por um diodo, onde vai conduzir tensão sempre que a senoide estiver na banda positiva, e vai repetir a senoide quando ela estiver na negativa, quando o diodo não irá mais conduzir. Isso, tendo em vista isso, ao fazer esse teste, conseguimos identificar os pontos positivos e o negativo do nosso retificador, para saber quem é a entrada e quem é a saída dele, para assim poder estar alimentando a nossa máquina. Sabendo disso, e agora já entrando no mérito dos terminais de campo paralelo de armadura do gerador que nós fizemos. Sabendo que no gerador tem 3 pares de terminais, um azul, um preto e um vermelho, nós fizemos um teste de tensão em cima de cada um desses pares. O que tivesse a maior tensão, saberíamos que seria o nosso terminal de campo paralelo, que no caso foram os terminais azuis. Sabendo que os azuis é o terminal de campo paralelo, o preto e o vermelho eles têm que ser ou terminal série ou terminal da armadura do gerador. Para saber isso, o que nós fizemos foi testar a continuidade entre esses terminais e a escova, porque sabemos que a armadura do gerador ela tem que ter continuidade com a escova, porque é por lá onde é coletada a corrente do nosso gerador. Sabendo disso, ao fazer esse teste, foi identificada uma continuidade entre os terminais vermelhos e a escova, mostrando então que o terminal vermelho é o nosso terminal de armadura do gerador e, por eliminação, o nosso terminal de cor preta é o terminal de campo série, que não vai ser usado nessa prática. Bom, identificados agora tanto o retificador quanto os terminais do gerador, vou pedir para que meus colegas possam continuar com a prática. Obrigado pela atenção, professor. Em continuidade à resolução da prática 5, sobre características do gerador de corrente contínua e vazio, eu sou o Rômulo Gomes e, através da divisão interna feita pelos integrantes da equipe, fiquei encarregado da resolução da questão 1.2, no qual conecte o motor de indução trifásico MT ao sistema de corrente alternada de 380 volts, acione o motor e verifique o funcionamento. Explique comente o funcionamento da bancada experimental mostrado na figura. Então, o diagrama experimental apresentado na figura, nós temos que o gerador de corrente contínua acoplado mecanicamente à máquina primária, apresentado no diagrama experimental, e a configuração dos reostatos para a posição e resistência máxima, conforme a prática experimental nos orienta a fazer. Então, nós temos ainda que os reostatos é conectado a um campo paralelo e a uma resistência descrita como RF. Abaixo nós temos a componente de armadura e o motor MT ligado a 380 volts. Como indicado no enunciado, que é o MT conectado ao sistema de corrente alternada de 380 volts. Então, o estator ele é alimentado por correntes trifásicas que produzem um campo magnético que gira no espaço, e o rotor em curto-circuito fica submetido a este campo magnético girante. Nos condutores do rotor são induzidas tensões trifásicas, e como os condutores estão em curto-circuito, aparecerão altas correntes circulando nas barras do rotor. A interação entre o campo girante e estas correntes fará aparecer fortes forças mecânicas que arrastarão o rotor no mesmo sentido de rotação do campo girante. Se a rotação in é mantida constante, a fé induzida é diretamente proporcional ao fluxo e o enrolamento de campo é excitado separadamente para controlar o fluxo. Como o fluxo magnético por polo aumenta com a corrente de excitação no enrolamento de campo,
A fé induzida também aumentará com o aumento da corrente de excitação. Bem, no início, o aumento da fé induzida na armadura é quase linear com o aumento da corrente de campo. E isto é verdade porque o circuito magnético está longe de sua saturação. Com a saturação do circuito magnético, inicia-se um fato importante, que é a fé induzida se desviar da relação linear citada anteriormente com o aumento da corrente de campo. Oi, meu nome é Eduardo, sou da turma 1C e fiquei com a parte 1.3 da prática 5, que é iniciando com a corrente de campo nula e posteriormente através do ajuste do rheostato de campo, levante a curva característica corrente de campo versus tensão de armadura do gerador CC a vazio. Agora aqui explicando como preencher a tabela. Aí beleza, aqui como a gente pode ver, para 0 mA de corrente, a gente já achou 4,4 volts para tensão de subida e 14 volts para tensão de descida. Beleza, aqui está todos os valores correspondentes. Agora vamos aqui. Com esses valores eu tracei esse gráfico, que é corrente de campo por tensão de armadura do gerador CC a vazio, onde a gente tem a curva da tensão de subida em vermelho e a curva da tensão de descida em azul. Como a gente pode ver analisando essas duas curvas, elas não partem da origem. Mesmo com a corrente zero sem corrente, ela já tem uma tensão já residual, que vem do magnetismo residual, que gera uma corrente que mesmo com corrente zero gera uma tensão. Como a gente pode ver aqui, ó, as duas são diferentes de zero no início. Também o que a gente pode analisar aqui? Que elas se comportam como uma reta até a saturação do ferro. Passando da saturação do ferro, aí elas começam a ter um formato mais ondulado. Pois é, essa foi a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Olá, essa é a minha apresentação da prática 5 do Laboratório de Máquinas Elétricas. Meu nome é João Vitor Bazan de Freitas e eu vou apresentar o item 1.4, que diz: repita o procedimento anterior com corrente de campo invertida, ajuste a fonte de tensão de alimentação do campo em menos 200 volts e novamente ajuste o valor desejado de IF através do rheostato de campo. Preencha a tabela, mostre a curva característica obtida e adicione os comentários pertinentes. Bom, o que a gente fez? A gente inverteu o sentido da corrente de campo e repetiu o experimento conforme solicitado. O resultado vai ao encontro do esperado, com as tensões apresentando desvio em relação à origem, mas com comportamento aproximadamente linear, variando um pouco mais com correntes baixas e um pouco menos com correntes mais altas. Como vocês podem ver, aqui no início, por exemplo, para uma corrente entre 0 e 50, a tensão varia mais de 50 volts, mas já, por exemplo, aqui no final, para uma corrente entre 250 e 300 mA, a tensão varia que menos de 50 volts. Para baixo, né? Menos 50 volts, exatamente. Além disso, isso pode ser visualizado através das curvas de tendência linear, que mostra a característica um pouco mais íngreme da curva de descida. Exatamente, se você for ver aqui a curva de descida e for analisar a tendência linear dela, ela está subindo ela está descendo a uma taxa um pouco mais rápida do que a curva de subida está subindo. Se você for ver, ela está um pouco menos íngreme, mas realmente é pouca diferença. A verdade é que o resultado está conforme esperado. Bom, essa foi a minha apresentação. Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, até mais. Olá, meu nome é Álvaro Lopes e agora estarei dando continuidade com o item 1.5. Considerando os dados obtidos nos itens 1.3 e 1.4, monte a curva de histerese completa. Mostre a curva obtida e adicione os comentários pertinentes. Primeiro, o que é a nossa curva de histerese? Nós temos aqui a força magnética e o fluxo magnético. Quando a nossa força magnética inicialmente está no ponto 00, nós aumentamos ela ao máximo, formando essa primeira curva a partir do fluxo. Quando
quando voltamos a força magnética para zero, notamos que ainda há um fluxo magnético. Então, quando botamos nossa força magnética para o negativo, o fluxo magnético vai para zero. E então, assim, nós iremos dar continuidade, botando a força magnética para zero, para o negativo, para o zero, aumentando ela, assim formando a curva de histerese com o formato visto agora na tela. Partindo dos dados 1.3 e 1.4, tentei formar o fluxo, a curva de histerese. A partir desses dados, nós podemos ver das curvas de subida e de descida, que tende a fazer esse movimento, e aqui vemos os valores no eixo negativo, também tendendo a formar esse formato da curva de histerese. Com 1.4 foi a mesma coisa, porém os dados iniciais dela foram diferentes, porque a tensão inicial era negativa e podemos obter esse seguinte formato. Acredito que com isso nós terminamos a nossa prática número 5.